Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai dar um salto, né, nesse nosso conteúdo. Vamos falar sobre o capítulo 22 e o capítulo 23, tá bom? Eles se referem aos ciclos biogeoquímicos. Então, para que a gente não trabalhe apenas um ou dois separadamente, a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos num contexto geral, tá bom? Primeiramente, simplificação. Ciclos representam a troca e a circulação da matéria entre os componentes vivos e físicos químicos da biosfera. As bios são organismos que interagem no processo da síntese orgânica e na decomposição dos elementos. Geo, meio terrestre, no solo, é o reservatório dos elementos. Químico, ciclo dos elementos e processos químicos de síntese e decomposição. Uma explicação, então, do porquê da palavra ciclos biogeoquímicos. Ciclo do nitrogênio. É um elemento químico essencial à fabricação do DNA, de proteínas e da clorofila. Qualquer um desses compostos é fundamental para a existência da vida. A maior fonte do nitrogênio da natureza é a atmosfera, na forma gasosa N2, numa proporção de 78% do ar. Porém, é muito difícil utilizar tal substância. Tá? Nós não fazemos a absorção do nitrogênio pela respiração. Para repassar nitrogênio para os seres vivos, damos o nome de fixação de nitrogênio. E para suprir as necessidades de sobrevivência, existem 3 formas de fixação. Então, só para chegar ao entendimento, o nitrogênio não pode ser absorvido diretamente pelas nossas células, somente pela nossa alimentação. Vamos entender? As 3 formas: fixação física, fixação química e fixação biológica. Na fixação física, os raios elétricos vindos do céu, através dos trovões e relâmpagos, transformam instantaneamente o gás nitrogênio em amônia, que fica no solo e é útil para as plantas. Na fixação química, através do uso de adubos, que são os fertilizantes químicos ou estrume, que são ricos em amônia e sais nitrogenados, são rapidamente aproveitados pelos vegetais. Na fixação biológica, através de bactérias que apresentam um metabolismo capaz de converter o nitrogênio do ar diretamente em sais nitrogenados, que são liberados no solo e nutrem os vegetais. Esses micróbios podem ainda se associar à raiz de algumas plantas leguminosas, deixando o processo de nitrificação mais rápido ainda. Esse micróbio é conhecido como adubo verde. Dos vegetais, o nitrogênio segue para os animais na alimentação e tanto plantas quanto animais, quando morrem, devolvem o composto nitrogenado à natureza com o apoio dos decompositores. É um ciclo direto na fixação biológica. Olha o exemplo. Os 3 tipos de absorção, né? Cadê aqui a seta? Através dos trovões, que transformam diretamente o nitrogênio presente no ar em amônia, tá? E ela é absorvida pelo solo. Agora, através, né, das bactérias, que fixam diretamente o nitrogênio, tá? No solo, e esse nitrogênio vai ser absorvido pelas raízes das leguminosas, ok? Através aí da alimentação, não é? Os animais comem diretamente o vegetal, se alimentam diretamente absorvendo nitrogênio. Esse vegetal é rico em nitrogênio por conta das bactérias, né? Que conseguiram fazer essa nitrificação, essa absorção. E depois a decomposição desses animais e desses vegetais através das bactérias decompositoras. Beleza, vamos lá. O ciclo do carbono. Depois da água, é o elemento que entra em maior quantidade na composição dos seres vivos. Envolve 2 estágios, um sólido e outro gasoso. O sólido representa o carbono encerrado nas rochas, como o calcário, nos combustíveis fósseis, como o petróleo, fixados pela fotossíntese durante milhões de anos. Quando estes são queimados, ou através de atividades vulcânicas, o carbono, sob a forma de dióxido de carbono, é transferido para a atmosfera. O carbono também é liberado através da respiração dos seres vivos, decomposição dos organismos mortos,
queima de combustíveis de carros e máquinas a motor. Vamos entender. Ciclo do carbono. Nós temos, né, primeiramente, a absorção da queima de combustíveis, né? Nós temos dos resíduos, né, encontrados aí da decomposição, tá? Nós temos esse carbono através dos combustíveis fósseis, aqui atrás, ó, eliminando, tá? Através dos seres vivos, absorção desse carbono feito pelos vegetais na fotossíntese, formação aí da glicose. Nos tecidos vegetais encontram-se, não é, grande quantidade desse carbono. A respiração celular também utiliza-se grande quantidade de carbono, e os animais vão fazer diretamente o uso, né, desse carbono que estava nos vegetais através da alimentação, tá? Mas aqui na cadeia aquática nós fazemos também a retenção desse carbono através da alimentação, pois todo o fitoplâncton, não é, ele tem como base da cadeia um produtor, e o produtor ele tem a absorção do gás carbônico. Ciclo do oxigênio depende do equilíbrio entre fotossíntese e respiração, elemento de vital importância para os seres vivos, pois é usado nos processos energéticos e também respiratórios. O dióxido de carbono é convertido em oxigênio pelos vegetais clorifilados através da fotossíntese. Desse oxigênio livre produzido, uma parte é absorvida pelos seres vivos através do processo da respiração e devolvido à atmosfera sob a forma de dióxido de carbono e água. Outra parte é dissolvida nas águas, que também possuem o oxigênio livre, proveniente da atividade fotossintetizadora das algas e outros vegetais aquáticos. Quando a temperatura da água se eleva ou ocorre saturação de oxigênio, ela começa a desprendê-lo, tá? Retornando à atmosfera a parte do oxigênio dissolvido. O que nós acabamos de falar, pessoal? Nós estamos falando sobre como que o oxigênio, né, presente em toda os oceanos, em todas o meio aquático, é devolvido para a atmosfera. Olha o ciclo do oxigênio aí. Fotossíntese, primeiramente, não é? Liberando o oxigênio. Respiração, que libera o oxigênio, tá? A radiação direta, que pode vir a causar, não é, a destruição da camada de ozônio. Olha bem, quando nós liberamos aí gases, não é, que podem ser tóxicos, gases que podem atingir diretamente a composição do gás ozônio, esse amarelinho aqui, ó, O3, tá? Quando o ozônio, ele faz ligação direta com outros gases, liberando um átomo, ele vai ser transformado em gás oxigênio. Assim, nós não teremos mais a condição da camada de ozônio, e sim uma camada de oxigênio. Por isso que nós temos o grande buraco na camada de ozônio, tá? Por conta dessas situações. Água. Formação da água, H2O, hidrogênio e oxigênio, molécula H2O. Ciclo da água. O ciclo da água, nós sempre estudamos, né, as etapas. A partir das mudanças de temperatura, nós temos as etapas que vão contribuir para que a água esteja sempre em constante renovação. Então, nós temos evaporação, nós temos condensação das nuvens, nós temos a evapotranspiração, não é? Que ocorre dos vegetais, que ocorrem dos seres vivos. Nós temos a precipitação, que vai ser, né, o momento exato das chuvas, o escoamento, que vai alimentar todo o subsolo, né, os lençóis freáticos, e a água devolvida para a condição de água subterrânea, tá? E assim
fazendo com que os canais subterrâneos, os aquíferos, sejam sempre muito bem alimentados. Essa aqui é a divisão da água no nosso planeta, como que ela está dividida, não é? Em quantidade muito grande, nós temos a água salgada, 97%. De água congelada, que é a água doce, né? Nós temos 77%, tá? Somente 3% de água doce liberada na superfície. E água subterrânea nós temos 22%. Rios, lagos e riachos, 1%. Quantidade baixa. Gráfico, novamente, dos locais, não é? Onde nós temos aí quantidades de água em níveis suficientes e quantidade muito baixa dessa liberação de água. Não é? Em laranja, nós temos aí a baixa quantidade de água, tá? Olha bem, água potável. Estão vendo? Uso da água no nosso planeta, uso humano 23%, 7% industrial, irrigação 70%, tá? Uso da água no Brasil 59% para irrigação, 22% uso humano, 19% industrial. Então nós temos aí, pessoal, uma situação bem gritante, não é? Bem incômoda para todos nós sabermos que a nossa água ela tem 19%, não é, de utilização nas indústrias. E reutilização, será que alguém fala de reutilização? Será que as indústrias possuem, não é, uma forma de causar menos impacto, principalmente no nosso país? Estados físicos da água, vocês já sabem, líquido, sólido e gasoso, águas subterrâneas, tá? A condição da escassez da água, o grande problema, não é, que a humanidade ela sofre diretamente. Então, todos esses sistemas estão relacionados aí com o ciclo biogeoquímicos, tá bom? Encerrando aqui, vou deixar para vocês os exercícios, tá? Exercícios conceituais apenas, do número 1 ao número 5, ok?